E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo no canal. E hoje eu queria contar pra vocês aí um pouquinho de uma coisa que aconteceu aqui que eu até na hora assim eu fiquei meio assustado assim. Assustado assim, me pegou de surpresa, né? A Harumi quando engravidou, a gente tava morando em Kakamigahara ainda, né? A gente não conhecia nenhuma clínica ainda, não sabia onde ir. E perguntando ali onde que tinha alguma clínica tal, não sei o que, o pessoal indicou uma determinada clínica. Eu não vou citar nome de clínicas aqui, porque para algumas pessoas essa clínica é boa e para outras não, né? Teve algumas pessoas que relataram ter sentido a mesma coisa, algumas falaram que foram muito bem tratadas, então isso aí é muito assim, acho que é a percepção da pessoa em si, né? E na verdade, eu acho que quem tem que se sentir bem ali dentro são as gestantes, né? No caso aí, a gente foi numa clínica aí e a Harumi não se sentiu bem, porque chegando lá assim, a médica tratou muito bem. Ela fez lá todos os exames que tinha que fazer e tal, né? Deu lá positivo, né? No exame de urina deu positivo, falou que realmente estava grávida, né? A gente ficou muito feliz naquele momento. E ela falou que teria que fazer, né, o pré-natal e já estava lá agendando as próximas consultas e tal, e explicou pra gente mais ou menos como que ia ser. Só que depois, na hora que a gente saiu já da sala da médica lá, geralmente aqui no Japão são as enfermeiras que vão lá, né, e dão continuidade e tal, né. E nisso aí veio uma enfermeira lá, uma pessoa já meio de idade, e o modo de falar dela era meio seco, assim, né. Não era uma coisa normal que a gente estava acostumado a ver aqui, que todo mundo te trata bem, sorridente, alegre, aquele respeito todo e tal, né. Ela veio meio seco e já foi falando, tipo, eu tava traduzindo para Hanumi e naquela época mesmo, a gente tinha um ano e pouco de Japão aí, um ano e meio de Japão, acho que nem isso. Aí eu também não sabia muito bem, até hoje eu não sei, eu só tenho pra me virar aqui mesmo, né? Dá pra mim me virar, mas ela via que, né, tinha uma certa dificuldade e ela chegou e falou ó, pra Hanumi que se ela quisesse ter o filho lá, né, que toda vez que ela viesse, que traga alguém que sabe falar muito bem o japonês, porque se não trouxer não dá pra fazer, não sei o que. E falou de uma forma meio estúpida assim, na verdade, né? Aí, nisso aí, eu com a minha ignorância ou inocência, não sei, eu só tava indo traduzindo para Harumi, né? E meio que acho que naquela preocupação de traduzir, eu não fiquei prestando atenção nesse detalhezinho dela, sabe? De que tava falando meio assim, meio ríspido, assim, meio seco, né? Meio tava sendo meio rude assim. Aí eu sei que eu peguei, a gente pegou o cartão da clínica assim, fez a ficha da Hanumi e tudo, né? E nesse cartão inclusive já agendou lá a data lá, acho que era para voltar depois de um mês ou uma coisa assim. Aí a gente já tinha feito esse agendamento, tudo. E ela explicou, né, tudo direitinho, era tudo um negócio digitalzinho no cartão, aparecia lá a data e tal. Aí eu saí de lá todo contente, né, porque a Hanumi estava grávida, na verdade na minha cabeça estava essa felicidade da gravidez da Hanumi, acho que me contagiou de uma certa maneira que eu não conseguia enxergar que essa mulher estava sendo assim. Então, na hora que eu saí de lá com a Hanumi assim tal, a gente entrou no carro, a Hanumi começou a falar assim, ah, eu não quero voltar mais aqui não.
não quero, eu não gostei daqui. Eu falei, caramba, você não gostou daqui agora, né? Como que a gente vai fazer? Se você não gostou, vamos procurar outro lugar, né? E nisso aí tinha sido comentado uma outra clínica na qual a gente não foi porque justamente porque falaram, a melhor é essa aqui. Então a gente foi nessa daí, né? Que foi citado como melhor. Então a gente foi, deu preferência e foi aí. Só que como eu vi assim nos olhos da Hanumi que aquele brilho lá, né, que ela tava quando recebeu a notícia da confirmação da gravidez já tinha se apagado um pouco, eu falei, ah não, a gente vai ter que fazer alguma. Não deve ser só isso aqui que existe aqui, né? Não deve ser. Deve ter outra coisa. E nisso aí eu falei assim, ó, a gente tem esse outro endereço aqui, que falaram que não é muito bom, mas então a gente vai lá só para conversar, né? A gente conversa com o médico e vê como que é esse médico aí, né? Aí ela, tá bom. Aí no que eu saí desse estacionamento dessa clínica eu já fui direto para lá. A gente foi direto para essa outra clínica aí, a gente entrou ali, aí marcamos lá tal, a consulta, a mulher falou, ah, você aguarda um minutinho tal, não sei o que. Aí fez todo o procedimento de novo, exame de urina tal, não sei o que, porque eu não comentei nada assim, que eu tinha ido numa outra clínica, né? Que eu queria ver como que era sair, como tinha acontecido aquilo na outra clínica, eu falei, ah, vamos fazer de conta que não foi em lugar nenhum. Aí fez esses exames tudo de novo, tal, não sei o que, aí veio a confirmação, ah, ela tá grávida mesmo, tal, não sei o que. Só que na hora que a Hanumi estava em consulta com esse médico aí já da segunda da clínica aí, eu a princípio no que eu bati o olho assim pro médico, na verdade na primeira a Hanumi gostou da médica, mas não gostou da enfermeira lá, né? Aí no que eu assim no que eu bati o olho no médico, antes do médico começar a falar alguma coisa, sabe? Na consulta, quando senta assim, aí a Harumi sentou, o médico ali, ela aqui, eu em pé aqui atrás, só pra, né, ver o que o médico tinha pra falar e eu traduzindo ali. Aí no que eu entrei assim, né, e eu olhei pro médico, na hora que ele começou a falar assim, eu não sei se, sei lá, alguma coisa. Ele pegava assim um negócio pra, tipo, na ficha da Hanumi ali, né? Saiu o exame de urina que a enfermeira tinha pedido pra fazer. Aí ele catou a ficha assim e fez assim, ó. Tipo, levou muito próximo assim do rosto, assim. Falei, puta merda, mas esse médico aí é cego, né? Caralho. Aí fiquei pensando assim, né? Na minha cabeça, né? Tipo, nossa, será que esse médico é bom mesmo? Aí por isso que ainda ficou aquele, né? Quando comentaram pra mim, ó, vai nesse aqui que esse é bom. Esse aqui, né? O segundo endereço, assim, a pessoa não é muito bom, não. Aí acho que aquilo já tava na minha cabeça e na hora que eu vi isso aí eu já fiquei meio assim. E na hora que eu olhei pra cara do médico assim, já a fisionomia do médico assim em si já não me agradou, né? Mas mas eu guardei aquilo pra mim e continuei só traduzindo lá pra Hanumi o que o médico falava e tal. Aí eu sei que ele falou assim a previsão de quando que ia ser, como que ia ser, que a gente tinha que pagar uma taxa de não sei, acho que era 30 mil ienes, e que essa taxa ia ser descontada no final, né? E que os exames seriam de tanto e tanto tempo, aí depois de um certo, não sei de que mês ia ser de ia diminuindo, né? Tipo, começava de uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 semanas, depois ia diminuindo até uma vez por semana, né? Ele foi explicando todo, assim, como que ia ser o pré-natal. Aí depois que ele explicou tudo isso aí, ele chegou e falou, perguntou, né? Ah, e aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão ter o filho mesmo? Aí eu peguei
Completou aquele negócio na minha cabeça, assim, que ficou aquela primeira impressão na minha cabeça, que não era muito boa. Aí eu não quis falar pra ele que ia ter. Na minha cabeça ele tava perguntando: ah, vocês vão ter o filho aqui mesmo, nessa clínica, né? Aí na minha cabeça foi essa a pergunta. Aí na hora eu falei assim: pô, não, doutor, eu vou conversar com ela direitinho, né? E depois a gente pode dar resposta depois? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim: ah, então vocês não sabem se vão ter aqui, né? Aí eu falei: não, ainda vou conversar com ela. Aí ele pegou e falou assim: não, ele não falou assim, vocês não sabem que vão ter aqui. Então vocês não sabem se... Como que é que ele perguntou, meu? Na verdade, a pergunta que ele tinha feito, na verdade, é que acho que eu estava tão preocupado, eu não prestei muita atenção. Ele perguntou: então vocês não sabem se vão ter esse filho? Ele perguntou isso, né? O que ele quis perguntar na realidade. E eu entendi que na minha cabeça estava que se eu ia ter naquela clínica, e eu respondi: não, a gente não sabe ainda, né? Eu vou conversar com ela e eu não posso dar essa resposta depois. Aí ele pegou e falou assim: não, você não pode demorar muito, ela já está de 2 meses. Então, se for para tirar, para não correr risco, você só tem mais 1 mês. Depois disso aí, já vai ficando mais perigoso. Aí que caiu a ficha, né? Na minha cara. Falei: putz, o cara tá perguntando se quer tirar, se quer abortar, né? Aí eu falei pro médico: não, não, nós vamos ter esse filho. Não vai tirar. Não vai tirar, nós vamos ter esse filho. Eu só queria saber se eu tenho que falar que eu vou ter aqui nessa clínica. Aí que ele falou assim: não, se você vai ter nessa clínica, se você vai ter em outra clínica, se vai para um hospital, aí é você que tem que escolher, né? Ela tá grávida, já tá confirmado tudo, né? E eu quero saber se você realmente quer ter esse filho, ou se você quer tirar. Aí eu falei: não, doutor, eu quero ter esse filho. Aí que o negócio chega, né? Eu falei: nossa, meu, aqui no Japão o aborto é normal aqui, né? Aí depois eu conversando com as pessoas, que eu não sabia, mas depois eu conversando com as pessoas, o aborto aqui é legalizado, né? Então, é uma coisa assim que na hora me surpreendeu, me deixou meio assustado, né? De ser uma coisa tão normal assim, porque você não espera alguém chegar pra você e perguntar se você quer tirar um filho ou não, né? Abortar o filho ou não. Então é isso aí que eu queria deixar relatado pra vocês aí. É uma coisa que aconteceu com a gente lá no início da gravidez, né? Hoje, passando por essa experiência de gravidez, né? De ter filhos e tal, não sei o quê, eu vejo como impacta, né? Esse tipo de pergunta, assim, né? A pessoa chegar pra você e perguntar: você quer tirar seu filho? Né? Você vai querer que ele nasça? Esse tipo de pergunta, assim, às vezes você só ouvindo, assim, vendo notícia, você não consegue, às vezes, mensurar, sentir, assim, o impacto que isso traz quando você não tá... De repente você é muito novo, não tá pensando nada disso aí, né? De filhos, nada, não sei o que. Então, esse tipo de notícias que passa meio batido, assim, sabe? Você não dá, assim, a devida importância que deveria de dar. E hoje eu vejo que isso aí é uma coisa, assim, que mexe com a gente aqui, né? Com o sentimento. E o aborto aqui no Japão, ele é legalizado, né? Assim, parece que o número de aborto aqui não é pequeno, não, é grande, pelo que eu ouvi falar. Tem muita gente, assim, adolescente que engravida, que, tipo, os pais vão lá e pedem pra tirar, né? E mesmo casal também,
Aqui dizem que tem casal assim que, se eles acharem que não tem condições, tanto psicológico ou financeiro, né, para cuidar de um filho, o casal entrando como um acordo, ele simplesmente pode chegar lá na hora lá, viu que deu positivo lá, tá grávida, ele pode chegar para o médico, como esse médico perguntou para mim, nesse momento, se eu não quisesse ter, eu poderia ter respondido, não doutora, não, nós não vamos querer ter o filho, e ele simplesmente iria fazer o aborto, ele ia agendar a data lá e ia fazer o aborto. Então é uma coisa que é normal aqui no Japão, né? E pelo que eu andei vendo aí um pouco assim, na internet aí, parece que na verdade a decisão desse aborto aqui no Japão, ela fica para a mulher, né? Então às vezes o marido não quer, mas se a mulher não, o marido quer ter o filho, mas a mulher não quer ter, parece, né? Não tenho certeza, mas parece, pelo que eu andei lendo aí, a decisão é da mulher. Ela falou, eu quero tirar, ela vai lá e ela tem essa possibilidade de tirar, né? Sem a assinatura do marido. Porque na verdade vai a assinatura dos dois ali, né? Na hora de fazer. Mas parece que prevalece a vontade da mulher aqui, né? Então, e tem outros casos aí, né? Se ela foi vítima de abuso, de estupro, né? Parece que se o pai da criança tem algum problema mental, né? São alguns casos assim que não precisa da assinatura de ambas as partes. Aí a mulher vai lá e ela mesma bate o encano dela lá e pronto, acabou. E o aborto aqui, pelo que eu estava vendo aí, os médicos falam que até, que nem ele tinha falado pra mim, né? Que até 3 meses é o tempo máximo que eles fazem com segurança, né? E a partir desse tempo aí, ele vai aumentando o grau de risco até chegar aí. Ele não mencionou, mas na internet aí fala quantas semanas aqui que eu vi, 21 semanas, né? Então até 12 semanas eles consideram a fase mais segura, né? E aí o grau vai ficando um pouco mais, né, perigoso, até chegar no máximo a 21 semanas. Aí passou disso aqui eles já não fazem mais, né? Aí o preço vai variar de 120 mil a 450 mil ienes, né? Então para quem está no início aqui, dentro dos 3 meses, é em torno de 120 mil, e quem já está lá no finalzinho, perto da 21ª semana, em torno de 450 mil. Quem está no meio aí é em torno de 300 mil. Depende do tempo de gravidez. E que mais que era? E tanto é verdade esse negócio aqui de, tipo assim, quando eles não têm condições financeiras, eles acham que não tem essas condições financeiras. Eu sei que é verdade porque um japonês que trabalhava comigo, não nessa fábrica de agora, na anterior, a mulher dele estava grávida já do terceiro filho, né? E aí ele veio falar pra mim, né, comentar, ó, minha esposa tá grávida. E ele tava cabisbaixo ali, né? Meio triste, falando assim, eu não tenho condições de sustentar mais um filho. Aí ele disse que falou pra mulher dele, ele contando pra mim, ele falou assim, ó, eu falei pra minha esposa, eu não tenho condições de sustentar esse filho. Eu não tenho como que fala? Ele disse que não tava com aquela coragem toda de falar com certeza assim pra ela, pedir pra ela tirar esse filho. Então ele disse que jogou essa responsabilidade pra cima da mulher dele. Ele falou assim, eu vou deixar pra você decidir, se você achar que deve tirar esse filho, você tira, né? Se você achar que deve ficar com esse filho, você fica. Mas eu tô deixando bem claro que eu não tenho condições de sustentar esse filho, né? Quer dizer,
ele jogou uma coisa nas costas da mulher dele, dizendo assim, ó, praticamente, né? É, você se vira aí, né? Se quiser ter o filho, e se não quiser, se quiser tirar, muito que bem, né? Ele deixou assim, meio que uma pressão em cima da mulher, né? Só que ao mesmo tempo acho que ele queria, não sei, para ele chegar pra mim conversar assim, né? Aí eu peguei e falei pra ele, né? Ó, eu não sei como que é a sua vida, né? Eu não sei quanto você ganha, né? Eu não sei quanto você gasta, né? Isso aí não é da minha conta, né? Mas eu falei pra ele, eu vou tipo falar uma coisa pra você, né? Se eu tivesse nesse lugar aí, né? Eu, eu tenho duas filhas, né? E ele tava pra ter o terceiro. Então eu falei, se eu tivesse nesse lugar, a minha esposa tivesse grávida, tá esperando o terceiro filho, e eu sei que eu tô numa situação que tá ali, né, no extremo. E aí vai vir mais um filho, eu sei que vai aumentar a despesa e vai ser difícil. Aí eu falei pra ele, mas eu no seu lugar, eu falei pra ele, ó, eu tô falando do fundo do meu coração. Eu não tiraria, não. Eu não falaria isso pra minha esposa. Eu ia falar pra ela ter esse filho e depois, meu, alguma coisa vai acontecer de bom, assim, no sentido, eu ia correr atrás de serviço, eu ia me matar de trabalhar, mas eu ia colocar esse filho no mundo. Porque eu falei pra ele assim, mas você não fica pensando assim, tipo, essa criança vai nascer e vai trazer felicidade para sua casa, né? Pô, você já tem dois filhos, vai ter mais uma criança lá. Você já ficou pensando assim, tipo, você chegar em casa e ver o sorriso estampado no, você vê essa criança sorrindo para você? Você já chegou a pensar nisso aí, né? Que se você pedir para tirar essa criança, né? Você já pensou que você não vai ver esse sorriso dessa criança? Aí ele pegou e falou assim pra mim, isso a gente tava jantando, né? Lá na fábrica. Ele falou assim pra mim, ah, eu vou pensar no que você me falou. Aí nisso aí passou um tempo tal, e o meu contrato já estava acabando, eu acho, nessa época. Aí teve um dia lá que ele sentou ali e falou assim pra mim, ó, eu sei que seu contrato tá acabando, você vai sair daqui, e eu prometi pra você que ia efetivar você aqui. Eu não consegui fazer isso, me desculpa. É uma coisa que eu tentei e de fato ele tentou muito. Aí, aí no fim ele pegou e falou assim pra mim, agradeceu por todos esses anos que eu trabalhei lá e no fim ele falou assim pra mim, ah, sabe aquele dia que você conversou comigo sobre a gravidez da minha esposa? Eu pedi pra ela ter o filho. Nossa, meu. Aquele dia ela quase chorei ali. É isso aí, pessoal. A vida é assim, feita de escolhas, e ainda bem que ele fez a escolha certa. Hoje, possivelmente, a criança já nasceu, né? E deve estar lá a família cheia de felicidade, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Isso aí foi mais uma historinha aí da vida que a gente passa aqui no Japão. São tantas coisas que acontecem aqui, né? Surpresas, coisas boas. E assim a gente vai levando a vida. Beleza, pessoal? Então aí vale aí esse momento de reflexão. Como eu disse aí,
A gente tem que tentar levar a vida da melhor forma possível e ser feliz, né? Independente da condição financeira, né? O importante não é se você é rico, se você é pobre, né? O importante é que você é feliz. Beleza? Até um próximo vídeo aí, então. Fui!